Shalom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo agora, tanto pelo Instagram como também pelo Facebook. E como eu acabei de pôr no Facebook, nós estaremos hoje dando o pulo do gato para quem quer andar por fé. Porque existe um segredo. Você tem que compreender isso. Existe um segredo para quem quer andar por fé. E Deus é maravilhoso, porque Ele faz com que a gente possa chegar na maturidade espiritual e possa usar ferramentas fundamentais para que a gente possa viver o sobrenatural, tá bom? Estão entrando as pessoas aí, eu quero agradecer muito vocês que já estão aí e agora eu posso deixar os comentários abertos, inclusive eu vou chamar pessoas aleatoriamente para conversar comigo e estarmos batendo um papo também. Não vai ser só pregação, não vai ser só palavra, mas vai ser uma live diferente. Aonde você estiver, pode ser que você seja uma das pessoas escolhidas para estar aqui batendo um papo com a gente, tirando as dúvidas, falando os problemas. E o importante que, como a live hoje é só minha, não tenho convidados ou não sou convidado de alguém, então nós vamos fazer direto, não estamos retransmitindo, nós estamos direto nos dois canais da rede social, né, o Instagram e o Facebook, na nossa página. Falar nisso, por favor, vocês dá um joinha, enfim, tudo aquilo que todo mundo fala, né? Se inscreva no canal e etc. Inclusive, os meus vídeos no YouTube estão com um videozinho da minha neta agora, que ela diz, joinha, gostou? Então põe um joinha, aperte o sininho. E daí ela diz, que Deus te abençoe. Então, é isso que eu quero pedir para você. Por quê? Porque quanto mais pessoas estão inscritas nos canais, eu não tenho isso como uma coisa pessoal, mas a verdade é que quanto mais pessoas estão no canal, mais importância tem o canal, seja no YouTube, seja no Instagram e também seja no Facebook, né, na página. Por que eu estou te pedindo para se inscrever? Porque as pessoas daí procuram mais para saber. E como sempre eu estou trazendo uma palavra nova e uma palavra bem diferente, porque o reino de Deus para mim, ele tem que ser vivido na intensidade. Se Deus tem, eu quero. Essa é realmente o meu estilo de vida. Se Deus tem, eu quero. Então, eu gostaria de atingir mais pessoas, porque são coisas que normalmente a gente não ouve pregar na igreja, e isto é algo que eu me preocupo muito, né? Em dar uma intensidade para que as pessoas possam viver a palavra. Eu não tenho muita preocupação que a pessoa tenha conhecimento. O conhecimento é bom, mas o mais importante é que a pessoa viva a palavra. E para viver o reino de Deus, para viver a palavra de Deus, isso significa que temos que conhecer os segredos da palavra, né? Então, eu gostaria que você também aproveitasse e convidasse agora os teus amigos, porque hoje eu vou dar o pulo do gato para quem quer andar por fé. É uma coisa tremenda, edifica muito a minha vida. Foi o grande segredo que eu aprendi na palavra
e eu gostaria de passar para você também, tá bom? Então, quando você está aí chamando teus amigos, deixa eu dar um jeitinho aqui em uma das minhas câmeras, que eu vou ter que improvisar aqui, mas com certeza eu já resolvo esse probleminha. Ok, está resolvido. Você sabe que nós estamos em tempo de pandemia, né? Mas nós não estamos em tempo de pandemônio. Por quê? Porque os demônios não têm absolutamente lugar na nossa vida. E temos que entender que tudo que nos rodeia faz parte de uma composição de Deus. Se existe, é porque Deus está permitindo. E se Ele está permitindo, é porque Ele quer uma ação nossa em espírito para reagirmos a isso. Ok? Então, a palavra de Deus, ela é clara. Ela fala sobre fé. E é interessante que a palavra que mais agrada a Deus, ou melhor, as atitudes que mais agradam a Deus, é o quê? A fé. A Bíblia diz. Mas daí você olha para mim e diz assim, mas apóstolo, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que não aconteceram. Mas isso, como que eu faço para viver isso? Primeira coisa que você tem que entender é que você não precisa viver com a porção de fé que você tem. Você pode aumentar a fé. E este é o pulo do gato que eu quero falar hoje. Porque todos nascemos com fé. Tanto é que tudo que fazemos é por fé. Tudo que almejamos é por fé. Então, existe uma fé natural em você que atua tanto no campo espiritual como também no teu dia a dia. Porque nós temos que separar uma coisa. Essa história de dividir espiritual e não espiritual, gente, é terrível. Isso daí foi algo que veio para dentro da igreja que na verdade não existe. Você tem que entender o seguinte: você não é um espírito, e se você é um espírito, se move como espírito. Então significa que você tem você é um espírito, tem um corpo e tem uma alma. Mas o que acontece nisso daí? Você não precisa viver apenas com a porção que você nasceu de fé. A Bíblia deu possibilidade de aumentar a fé. E foi isso que eu tive uma grande preocupação. Já recém-convertido, eu perguntava para o Senhor assim: Senhor, eu queria viver, mas viver mais. Eu queria ter mais experiências. Eu queria ver osso crescer, eu queria ver morto ressuscitar, eu queria ver câncer ser curado instantaneamente. Eu quero ver essas coisas. Eu quero ver na minha vida, eu quero ver na vida dos outros. Só que eu não quero, Senhor, participar de um espetáculo. Eu quero isso como vida, no meu dia a dia. E foi aonde o Senhor começou a falar comigo e me entregar o que se tornou, na verdade, um livro, né? Que é a Lei dos Dois Altares, que está à disposição. Quem quiser comprar, é só mandar um WhatsApp para mim, eu mando o link, te mando pelo correio. A Lei dos Dois Altares, ela é importantíssima na vida de uma pessoa. Mas o grande pulo do gato é como aumentar a fé.
Então, eu queria ver com o pessoal que está participando, tanto pelo Face como pelo Instagram, quero te fazer uma pergunta. Dá para aumentar a fé? E se dá, como se aumenta a fé? Então eu queria que você escrevesse aí nos comentários. Sim, quero aumentar minha fé. Sim, Priscila, mas eu quero saber como se aumenta a fé. Alguém sabe? Estou esperando uma resposta de vocês aí. Ou é todo mundo me olhando e ninguém me responde nada? Pelo amor de Deus. Contos de liberdade. Sim, quero aumentar minha fé. É o Paulo de Brasília. Aqui tem uma resposta. A JA1215, que eu não sei o nome. Sim, ouvindo a palavra, falando em... não vou falar. Daí tá certinho, você acertou na primeira. Este é o segredo. Então, tive um acidente de percurso aqui, gente. O meu instrumento de trabalho aqui que está no Facebook, fique tranquilo, hein? Eu só vou dar um jeitinho aqui. O meu instrumento do Facebook deu um problema. Ele é eletrônico, simplesmente fez o quê? Desligou. Pode uma coisa dessa? Então, são os problemas técnicos. Eu quero te falar sobre, então, o que é o pulo do gato. Esse é o mais importante segredo que a Bíblia fala para aumentar a fé. Se você tiver uma Bíblia, abre aí em Judas 20. Enquanto isso, eu estou tentando arrumar o meu acidente técnico que eu tive aqui, para que o pessoal do Facebook não perca nada, absolutamente nada da nossa live. Não vai ficar aquela imagem que estava de cima, mas nós estamos aqui ligados, né? Eu vou falar para o Instagram, que está mais alto, e o Face vai participando com a gente, tá bom? Então, o que diz em Judas 20? Edificai a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Este é o segredo, este é o pulo do gato para você aumentar a tua fé. Então, você tem que compreender uma coisa chave. O que é chave para aumentar a fé? Você orar no Espírito. E daí você vai me perguntar, mas apóstolo, como que a gente ora no Espírito? Estou fazendo uma ginástica aqui, viu, gente? É simples. Como se ora no Espírito? Nós oramos no Espírito falando em línguas. Se você for lá em Marcos 16:15, você vai ver o quê? Que diz ali que aquele que crer será salvo. Ok? E aquele que não crer está condenado. E o Senhor dá 5 sinais para aqueles que creem. Quais são os sinais? Expulsarão demônio, curarão enfermos, falarão novas línguas, tomarão veneno e nenhum mal lhe fará, pisarão em cobras e escorpiões, nada acontecerá. Então você tem que compreender que isto faz parte já do crer. Não é assim, eu preciso fazer não sei o quê. Não, absolutamente.
Então, o falar novas línguas está vinculado ao crer. Há uma confusão muito grande em relação aos sinais. A Marili está chegando aqui, eu quero pedir uma coisa para ela. Você me vê um copo de água, Marili? Hoje nós vamos estar, quer dizer, hoje não, né, Marili? Nós vamos estar fazendo uma live sábado, gente, que é uma live tremenda, eu e a Marili. Nós vamos estar falando sobre os 7 choros de José. Você já ouviu falar sobre os 7 choros de José? É tremendo. Alguns vão me dizer assim, mas eu na verdade nem sabia que José chorou. É verdade, a grande maioria nem sabe. É porque ele tinha 7 traumas, né? E nós, eu e a Marili, vamos estar falando sobre os traumas de José. Mas isso é para sábado, às 11 horas da manhã. Eu e a Marili fazendo uma dupla na live, tá? Vamos voltar aqui. Gente, se o Senhor te deu 5 sinais só pelo crer, você tem que usar. Quando eu me converti, a minha primeira preocupação número 1, era essa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ter esses 5 sinais. E na verdade a gente faz isso pela inocência, porque a gente já tem os 5 sinais. Já está inerente ao crer. Então, você diz assim, mas eu não falo em línguas. Ué, se você tem fé é um dom, mas você já tem. Você tem palavra de sabedoria. Você tem palavra de conhecimento. Você ora com os outros, eles são curados. Está compreendendo o que eu estou te falando? O grande problema nosso é que a tua mente, ou a minha mente, nós somos estruturados religiosamente. Alguns, na verdade, não são nem estruturados religiosamente, foram amestrados. Entendeu? Então, o nosso problema é o quê? É que nós não temos vida com Deus, porque a vida com Deus é que faz a gente crescer. Tempo na presença do Senhor. E foi aí que eu vim compreender que o falar em línguas, que está lá em Marcos 16:15, que é um sinal daquele que crê, por que Deus dá no crer já? Por que esses sinais já estão no crer? Porque essa é a maior ferramenta para você aumentar a tua fé, para você edificar a fé. Porque a oração em línguas, ela é eficaz, a oração em línguas, ela amplia, é o teu espírito falando com o Espírito de Deus. Então imagina aquela revolução espiritual. Hoje, pessoal, eu já orei tanto em línguas, que eu começo a orar em línguas, não precisa 1 minuto, o meu espírito fica convulsionado. Porque a palavra diz, edificai a vossa fé santíssima, fazendo o quê? Orando no Espírito. Então é isso que você tem que compreender. Quando você ora no Espírito, a tua fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você diz assim, mas eu gostaria de ter uma fórmula. Quanto? Quanto que a gente tem que orar em línguas? É o que a Bíblia diz, orar sem cessar. Gente, é tudo uma questão da idade espiritual que você anda. Se você for ainda infantil na fé, você tem que orar em línguas muito. E quanto mais você vai amadurecendo, a necessidade vai diminuindo. Porque
Porque quando você amadurece, você sabe o que você quer, você sabe os pulos dos gatos, você sabe os segredos. A intensidade, ela não é igual quando nós não sabemos nada. Porque as pessoas acham que o que elas começaram a fazer há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, elas vão fazer igual a vida toda. Não, gente, isso é religiosidade. É você não subir os degraus, é você viver sempre ali no básico, é você não querer o mais, você tem que ir para mais. Então, a oração em línguas, ela é tão tremenda e tão poderosa que vai inflando você, ela vai te edificando, ela vai te transformando um gigante na fé. Então, quanto mais oração em línguas, mais fé. E é interessante porque você não precisa fazer muito esforço. A oração em línguas, ela não exige mente. Então, se você me perguntar, apóstolo, quanto tempo o senhor ora em português? Quase nada. Quase nada. Eu, na verdade, oro mais em cima de decretos e de tomada de posse, etc. E quando uma pessoa me liga ou me manda uma mensagem que alguém está enfermo ali, eu já ligo, eu já entro no mundo espiritual, pedindo para o Senhor anjos e tal, e trabalho dessa forma. Agora, o que eu faço mais? Oração em línguas. A oração em línguas é uma coisa que você tem que ter na poupança. Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. É na poupança. Você não vai orar em línguas quando precisa. O problema é que a grande parte dos crentes, eles se acostumaram a orar em línguas só quando se emocionam. Canta uma música, alguma coisa. Ai, meu Deus! Não, gente. Orar em línguas não tem nada com emoção. Andar em línguas é do espírito. Ela não está vinculada à emoção. Você não fala em língua por emoção. Você fala em línguas porque você é um espírito. E a linguagem do espírito é através das línguas. A Bíblia diz, olha que interessante, ela diz que orar em línguas edifica a você. Agora, o que me assustou na Bíblia foi quando eu li que você deve orar em línguas quando tem ímpio perto de você. Isso aí me chocou. Eu digo, orar em línguas, nem a gente entende, porque quem não tem o discernimento de língua, a interpretação de línguas, não entende. E um ímpio vai entender o quê? Mas isso aqui choca o ímpio. Como que ele consegue fazer isso? O que é isso? Isso causa o interesse do ímpio. E não sou eu que estou falando. É a Bíblia que diz que você não deve orar em línguas para os irmãos da fé, mas para os ímpios. Porque isso é o quê? Um divisor de águas. Mas espera aí. O cara faz uma coisa, eu conheço ele faz uma coisa que eu não faço. E se ele faz por quê? Alguma coisa tem diferente. E é aonde você mostra que o que habita em você é o Espírito de Deus. Daí você diz, mas apóstolo, eu tenho uma dificuldade tão grande para orar em línguas. Como que eu faço para orar em línguas? Gente, primeiro é que a gente concebeu que falar em línguas é só depois do batismo do Espírito. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que isso é um sinal que te acompanha. Então, quando se limita a mente, você não consegue falar. Daí, mas desde quando que eu falo em línguas? Desde que era criancinha, gente. Gente, nós não vamos recebendo os dons no meio do caminho.
Sabe antigamente punha a mudança em cima do caminhão e a mudança ia se arrumando nas lombadas. Não, não é isso, gente. Você nasceu completo. Eu sempre brinco, a pessoa nasceu com estepe, nasceu com triângulo, com macaco, com chave de roda. Você veio com todos os acessórios. O teu espírito está pronto para se mover nas regiões celestiais e na terra. Você não está precisando o plus, você já tem o plus. Todos nós nascemos. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Tão simples que a gente não analisa. Por exemplo, você vai em um centro espírita, certo? O pai de santo está lá, ele faz alguma coisa e a pessoa é curada. E é curada mesmo? Sim, em muitos casos é curado. Não há questionamento quanto a isso. Mas que dom que ele está usando? O único dom que foi dado para ele. E quem dá esse dom? Deus. Porque a Bíblia diz que os dons são dados por Deus. Se o dom é dado por Deus, então o que está acontecendo lá, num lugar de trevas, e está sendo operado milagres? É simples. Ontem não deu tempo na live dos anjos de falar isso, mas quando você está na luz, os teus dons são operados pelos anjos, executados inclusive. E quando você está nas trevas, operado por demônios. Simples assim, gente. Mas o dom, só uma pessoa pode dar o dom. Só Deus. Não precisa inventar muito. Ninguém de nós recebe no meio do caminho. Então quer dizer, você que está com dificuldade de falar em línguas, de orar em línguas, é porque você pôs na tua mente que só naquele momento que aparecer um fogo no céu, e que isso, e que aquilo, e que você sentir. Para com isso, não existe isso, você está pronta. Agora é claro, se tiver uma ativação, que é o batismo no Espírito Santo, gente, daí é deitar e rolar. Eu, por exemplo, no dia do batismo no Espírito Santo, no dia que eu fui ativado, eu falei em línguas quase 2 dias seguidos e não queria mais falar português, porque é gostoso demais, é óbvio. Mas você tem que ver que o falar em línguas, ele é chave para você edificar a tua fé. Então, faça um propósito, todos os dias. Você está... as mulheres, ou os homens hoje, porque, gente, os homens estão sendo postos para lavar louça, para limpar a casa. Eu fico imaginando, gente, o que estão sofrendo os homens dentro das casas, todo trancado, fazendo tudo que não fizeram na vida toda. Eu estou brincando, né, gente? E você está lavando a louça, está varrendo a casa, está lavando o carro, está fazendo o que quiser, você pode orar em línguas. Você está lá, Chula Marahandeguias, Tustura Marahandeguias, Lahasti, Hatikura Marahandeguias, e faz isso, faz aquilo, Chula Marahan, está dirigindo, Chula Marahandeguias, cuidado para não ser preso na rua, porque agora estão prendendo, mas você vai falando em línguas, Chula Marahandeguias, Tustura, porque orar em línguas não precisa cerimônia. O teu espírito já está ligado do espírito. Então, já está tudo ligado. E ali você vai se edificando, porque aqui para nós, né, gente? Primeiro, crer em um Deus invisível, tem que ter muita fé. Segundo, falar uma coisa que às vezes eu não entendo, na maioria das vezes não entendo, e pensar que eu falando isso, estou falando com Deus. Gente, é forte demais isso, mas esse é o pulo do gato. Quanto mais você ora em línguas, acontece na tua mente algo.
sem você sentir. Você vai ficando o quê? Convicto da ligação, da aliança, daquilo que você tem com Deus. Então ore muito em línguas, tá bom? Esse é o pulo do gato. Agora, eu quero liberar aqui para as pessoas poderem falar um pouquinho. Nós já estamos com 31 minutos de live, porque eu quero orar. A Cristina Isa, ela fala: não acho que a cura pelo diabo, ele é enganador, transfere a enfermidade de um lugar para o outro. Cristina, isso é o que nós cristãos tentamos sempre falar e acreditar, mas não é verdade. O dom que está sendo usado é de Deus, a operação é dos demônios. Então, eu quero te esclarecer isso daí. Muitas pessoas já foram curadas no centro espírita e veio essa crença para tentar explicar. Nós não podemos ser, vamos dizer assim, infantis. O diabo, ele opera através dos demônios dentro dos dons de Deus. E infelizmente muitas pessoas vão procurar lá. Por quê? Porque a igreja não está fazendo o que tem que fazer. É simples, gente. Se a igreja fosse a embaixada do poder de Deus, quem ia para o centro espírita? O problema é que nós temos uma igreja que virou o quê? Um auditório, com show, um monte de coisa para chamar a atenção e para deixar a pessoa cheia de atividades, envolvidas no programa, e não vemos o quê? Poder. Quando a igreja tem poder, tem profecia, tem milagres, tem curas, tem libertação, as pessoas vão procurar. Então, é que nem a medicina. As igrejas começam a dizer: ah, não, vamos orar pelos médicos, para os médicos serem usados. E eles têm que ser usados. Por quê? Porque a igreja não está fazendo o que tem que fazer. Daí nós dependemos do dom de cura que Deus pôs de um médico para curar. Pode ser às vezes por remédio ou às vezes de outra maneira. Mas na verdade, em tudo Deus está operando. Então, você tem que ver a misericórdia de Deus. A pessoa, em qualquer lugar do mundo, está debaixo da misericórdia de Deus. Tá bom? Pastora Joseni lá, Thomas, né? Eu prefiro não atribuir aos demônios uma ação de cura. E não são os demônios que curam. Eles operam o dom, mas não curam ninguém. Absolutamente ninguém. Só Deus pode curar. Então não interprete o que eu não falei. Romão está ali, concordo com o senhor, apóstolo, é desse jeito. E aqui no Face o pessoal não está falando, o que está acontecendo? O Ricardo, o apóstolo Ricardo, do ministério Ricardo Ribeiro, que ontem nós fizemos uma live dos anjos, está falando: todas as coisas são dele e sem ele nada que foi feito se faz. É que as pessoas têm uma visão que o diabo e os demônios não são de Deus. Esse que é o grande problema, gente. O diabo e os demônios foram feitos por Deus. Ou você é contra isso? Quer dizer, não existe operação de trevas, gente. E é isso que você tem que compreender. Sem a permissão de Deus. E nenhuma criatura existe que não tenha sido Deus que fez. O grande problema é que nós criamos na mente uma batalha espiritual como se Deus fosse igual ao diabo. Não, gente. Deus é Deus e o diabo é uma criatura. Um dia eu vou falar para vocês o que Jó falou
No livro de Jó está escrito sobre o diabo. E você vai levar um grande susto. Daí você vai dizer, meu Deus. Então nós temos que saber que a batalha espiritual hoje nós fazemos contra um inimigo vencido. O diabo, ele não tem autonomia mais na terra. Você tem que compreender isso. O diabo foi, toda a autoridade que estava na mão dele, foi tirada dele com a cruz. Nunca anule a cruz. Eu vejo alguns profetas do caos, profetas assim, desesperados, dizendo porque o diabo, porque isso. Não, gente. Eu faço batalha espiritual há mais de 20 anos. E eu sei de uma coisa. Deus ainda é soberano e é Deus. Ele não está batalhando contra uma criatura. Nós é que damos poder para o diabo que ele não tem. E aquelas pessoas que vão fazer o seminário dos anjos, que por sinal, gente, a procura foi tão grande, tivemos que aumentar as vagas, porque é muita gente querendo fazer o seminário dos anjos. Então, você vai compreender como que é a operação de milagres, como que ela funciona. E se funciona de um lado, funciona do outro. Então nós temos que ter muita cautela ao nós falarmos as coisas e atribuirmos as coisas sem ter o conhecimento. Porque o conhecimento nós temos pelo ouvir. Ouvimos de alguém. Então, quando eu falo exatamente isso, eu falo para te chocar. Porque muitas pessoas estão no engano. Estão tentando fazer a coisa certa, mas estão no engano. E estão operados pelo quê? Porque existe uma ligação entre o teu espírito, o mundo espiritual, que é operado pelo quê? Ou por anjos ou por demônios. Só que o dom que está sendo usado é o de Deus. Logo, o milagre é de quem? De Deus. Ninguém faz milagre a não ser Deus. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguém quer falar pessoalmente comigo? Dá um pedido de... um pedido para falar comigo aqui. Ah, tá aqui. Vamos ver aqui. Vou chamar. Tá escrito Figurini, tá bom? Então vamos lá. Vamos aguardar que ela está chamando. Eu vou pegar a câmera aqui do Face, gente. E acho que não aceitou a minha chamada. O que aconteceu, será que? Se você quiser falar ao vivo comigo, só dá um pedido aí. A Socorro Sobreira, ela diz: orar em línguas não é para minha própria edificação? Sim. Eu não entendo muito, mas por que tenho perto de um descrente para que aconteça algo com esse pensamento? Gera em mim um bloqueio, como devo agir? Na verdade, é a Bíblia que fala que a gente não deve orar para crente, junto com, assim, vamos dizer assim, para mostrar que fala em línguas para os crentes. Mas isso é um sinal para o descrente. Entendeu? É a Bíblia que diz, não fui eu que inventei isso, tá bom? O Érica, que está ali escrevendo, como se escreve para o Seminário dos Anjos? Me manda um WhatsApp
Meu WhatsApp é 63 981 11 8945. As pessoas não gostam de dar o WhatsApp porque tem o incômodo de receber muita mensagem, etc. E eu não tenho esse problema. Pode me mandar o WhatsApp. A Cristina Isa é muito novo. As nossas estruturas religiosas, Cristina, ela está falando assim, isso para mim é muito novo, vou pensar e refletir a respeito. Quando eu falo de dons especificamente, hoje estou falando em oração em línguas, então não vou me ater muito, mas Cristina, muitas coisas que a gente crê, por exemplo, eu fiz várias lives desestruturando religiosidades, por exemplo, escatologia apostólica. É uma coisa que a gente crê, mas quando a gente vai estudar e vai ver as origens, a gente diz, meu Deus do céu, como que eu criei nisso daqui até hoje? Eu, em 2011, eu tive uma síncope espiritual. Sabe por quê? Porque eu acreditei em uma mentira e aprendi essa mentira dentro da igreja. Então, por isso que nós temos que ser berianos. Nós devemos ouvir tudo e checar na palavra tudo, tá bom? A Priscila Cunha está perguntando o nome do nosso livro. Priscila, deixa eu tirar o livrinho daqui. Está aqui, ó. A Lei dos Dois Altares. Também, quem quiser, é só fazer um pedido pelo WhatsApp. Me manda um WhatsApp que eu te mando o link do livro e te mando daí pelo correio. Gente, o povo parece que está com medo de falar comigo. Não fique com medo, não. Temos aqui uma solicitação. Rodrigo, 8501 Rodrigo. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se ele... Eu não conheço ninguém que vai falar, tá bom? A Karina está me falando, a Catiane, passa a referência bíblica sobre orar em língua na frente dos ímpios. Primeiro, Catiane, me manda um WhatsApp que eu de pronto agora não tenho o endereço correto. Esses dias eu preguei na igreja sobre isso, mas eu vou te mandar pessoalmente, tá bom? Não se escandaliza, porque é a Bíblia que fala, tá bom? Gente, eu tenho chamado o povo aqui e o povo parece que não entra. Quem quiser falar comigo, entra agora. Nós temos só 15 minutos de live. Todos vocês podem tirar dúvida comigo pelo WhatsApp, tá bom? Fica uma coisa mais pessoal e eu estou disponível para você, porque esse é o meu estilo de ser pessoal com as coisas, porque eu acho que o reino de Deus tem que ser levado desta maneira. É claro que o volume é muito grande. Ontem mesmo, atendendo as pessoas pelo WhatsApp, eu fui quase até 2 horas da manhã, mas quando eu não encerro, eu não vou dormir. Opa, o Rodrigo chamou outra vez, aguardando o Rodrigo aí aceitar o nosso WhatsApp, a nossa ligação. Opa! Ué, é um Rodrigo e aparece uma moça bonita? O que é isso? É o meu marido. Deixa eu virar aqui pro Face, pro pessoal te ver também, tá bom? É jovem. Então, você tem alguma pergunta? A tua solicitação foi para quê? Eu queria só
explicar, o senhor já disse agora mesmo sobre a questão do falar em línguas, o falar em línguas e o batismo. O senhor disse que necessariamente não tem necessidade da pessoa ser batizada para falar em línguas. Não sei se foi isso que eu entendi. É exatamente Mas eu isso. tenho realmente uma confusão com isso. Você tem quantos filhos? Filhos? Um só. Ele foi pequenininho, não foi? Sim, foi prematuro. Não, e pequenininho que eu digo foi criança. Ah, sim, não. Ainda né? Ele tem 11 anos. 11. Mas quando ele tinha ali 3, 4 anos, quantas vezes você chegou perto dele e ele estava lá, falando dessa maneira? Muitas vezes. E o que é isso? Não sei. Falar em línguas. Nunca Falar em línguas. Entendeu? É que nós somos muito religiosos e achamos... Então, para a pessoa falar em línguas, ela não precisa ser batizada. Não existe isso, então? Não, você... Me diz uma coisa. O profeta, para ser profeta, só começa a profetizar depois do batismo no Espírito Santo? Acredito que não, né? Não. Por exemplo, a pessoa que tem sonhos e visões, que isso é da parte de, pode ser palavra de conhecimento, pode ser palavra de sabedoria, como também pode ser, como se chama, profecia. A pessoa, ela precisa ser batizada no Espírito Santo para sonhar? Não. As pessoas que têm o dom, elas sonham, elas desde criança. O batismo no Espírito Santo é o transbordar do Espírito. Não é o acionamento dos dons. Os dons estão nas pessoas. O que falta, o que falta para as pessoas é ter o conhecimento que os dons já é da natureza espiritual de cada um. Isso nós trazemos do nosso DNA espiritual. Tanto é que lá no texto que fala dos dons, diz assim, buscai com afinco os melhores dons. Tem algum dom ruim? Não existe dom ruim. Mas por que você vai procurar os melhores dons? O que significa isso? É os dons mais importantes para você desenvolver na tua vida e no teu ministério. Então, por exemplo, o profeta, quanto mais ele vai, vamos dizer, porque a questão tudo está na mente, né? A pessoa crer, a pessoa se convencer. Então, quando ele se convence, porque a pessoa tem que se convencer. E como ele se convence? Primeiro, ele mesmo começa a ver os sinais que estão acontecendo. Segundo, as pessoas começam a falar para ele. E o terceiro convencimento pleno é quando as autoridades espirituais sobre ele dizem, você tem isso daqui. Então, o que acontece nesse desenvolvimento, que não é bem desenvolvimento, mas na verdade é um trabalho que acontece dentro de nós, espiritual, até chegar nesse ponto, as pessoas estão desempenhando seus dons sem saber que tem, porque é uma coisa tão natural nele, que ele pensa que isso não é dom espiritual. Então tem pessoas que têm visão desde pequeno. A visão está onde? Que dom é esse? Está ou na palavra de sabedoria, ou conhecimento, ou profecia. Um dia eu vou fazer um dom específico só sobre, uma live, só sobre dons, para tirar essas dúvidas mais, assim, especificamente. Agora, algumas coisas eu vou ter as citações bíblicas na hora,
E outras, se você ficar em dúvida, manda um WhatsApp para mim e eu te mando pessoal, porque a gente não é um computador para guardar tudo de uma vez, né? Tá certo? Então imagina só, como que é teu nome mesmo? Carla. Carla, você é templo do Espírito Santo. Oco e vazio? Não. Você é templo do Espírito Santo para desempenhar todos os dons que Deus te deu e mais. Porque a Bíblia não fala só de 9 dons, a Bíblia fala de 23 dons. Eu sempre ministro principalmente seminário na nossa igreja, que é rede ministerial, para as pessoas saberem qual é a sua paixão, qual é os seus 3 dons principais e qual é o seu estilo de vida. Isso daí traz uma libertação para as pessoas, porque elas começam a ver que elas não precisam ser o que elas não são. Elas sabem que elas foram feitas daquele jeito, porque Deus tem um propósito. O grande problema nosso religioso é que nós fazemos um padrão e achamos que só esse padrão está correto. Entendeu? Por quê? Porque foi dessa maneira que nós fomos adestrados, foi dessa maneira que nós aprendemos, e isso se torna, na verdade, uma estrutura mental muito importante. Você veja só, em uma cura, você usa 7 dons. Quantas vezes você já orou por uma pessoa para curar? Naquele momento, você está usando 7 dons. Aonde ativou esses dons? Tem gente que ora por enfermo e nem foi batizado no Espírito. Vamos falar dos tradicionais. Os batistas, os presbiterianos e tal, que eu tenho um amor muito grande, porque eles são muito sinceros e são muito comprometidos com a palavra. Se eles fossem esperar batismo no Espírito Santo para fazer dom, não acontecia nada dentro das igrejas. Entendeu? Então, nós, que às vezes somos pentecostais, neopentecostais, loucos assim e tal, achamos que nós somos o dono da cocada preta. Que nada, gente. Nós não vivemos quase nada no Espírito. A cada dia eu chego a uma conclusão que eu não sei nada. Que cada vez a coisa, Deus está entregando mais e mais e mais. Bem que a Bíblia diz, né, que chegaria um tempo que nós íamos voar. Então, eu quero aqui, todos os que estão nos assistindo, e a Carla está colaborando com a gente, eu quero dizer para vocês que tem tantas coisas para a gente viver no Espírito, que a gente não pode parar e dizer, é isto aqui, certo? O Eduardo Santana, o meu filho Eduardo, lá de Apiaí, em 1 Coríntios 14, 18, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. O Eduardo, antes do final da live, vê se você me ajuda aí a achar o texto da oração em línguas diante dos ímpios, por favor. Estou pedindo esse auxílio para você. Tá bom? Você quer que eu faça uma oração com você, Carla? É Carla? Sim, Carla. Você viu, eu me esqueço o nome assim, em 1 minuto. É uma coisa de louco. Isso daí é para a gente saber que não é perfeito, né? Você tem uma oração específica que você gostaria que eu pudesse orar por você? Sim, não com relação à oração em línguas, porque eu também só estou tirando essa dúvida, porque eu já recebi, já até preguei domingo. Aqui, só vou te interromper, mas o Leo César já me mandou o endereço. 1 Coríntios 14, 22, diz o quê? Desse modo, as línguas são um sinal, viu bem? Um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos.
Então, o falar em línguas é o sinal para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para os cristãos. E nós invertemos muito, né? Nós queremos profetizar para o incrédulo e queremos falar línguas dentro da igreja. Obrigado, viu? Esta foi uma ajuda tremenda. É o Léo César Ferreira. Obrigado. Então, vamos lá para a oração, porque nós estamos no finzinho da nossa live. Sim, eu queria que você orasse por cura. Eu tenho tido muita crise de enxaqueca. E nesse momento que eu estou falando com o senhor, eu estou sentindo que está querendo me dar uma crise de enxaqueca. Certo. Eu vou orar agora. Senhor e Pai maravilhoso, toda a honra, toda a glória e todo o louvor é para você. E nós cremos, Senhor, no teu sobrenatural. Por isso eu quero te pedir agora, manda um anjo específico na casa da Carla, que esteja agora tocando e tirando dela toda a enxaqueca. Tudo isso que tem provocado esta reação. Toda enfermidade. Eu falo com você toda a parte do cérebro, dos ossos que formam a cabeça dela. Funcionem agora como Deus determinou que vocês funcionassem. Vocês foram criados para compor o corpo dela. Então agora funcionem como Deus criou vocês para funcionar. Por isso eu quero declarar agora a cura completa da Carla, em nome de Jesus. Amém. Certo, Carlos? Obrigado pela tua participação, tá? Ai, que agradeço, foi um prazer. Deus abençoe. Então tá joia. Shalom, tchau. Pois é, gente. Nós estamos tanto pelo Face como pelo Instagram. E todas as lives eu estou reproduzindo também no YouTube, certo? Então, todos os dias. Hoje, por exemplo, quero te convidar, 16 horas, nós estaremos com a live do Jejum de Esther. Nós estamos 3 dias em jejum pela nação brasileira, tá bom? E avisar o povo de Macapá, que hoje às 20 horas eu estarei também com uma live com uma igreja do pastor, da pastora Simone e... me deu um branco, hein? E o pastor Clay, nós também estaremos participando lá com o pessoal de Macapá. E qualquer dúvida, manda um WhatsApp para a gente, 63 981 11 8945. Se você quiser fazer o seminário de anjos, manda um WhatsApp, te manda o link para você fazer a tua matrícula. E se você quiser comprar o nosso livro, a mesma coisa, tá bom? Nós estamos aí quase encerrando, temos 1 minuto e 43. Que Deus abençoe você e dentro do possível nós estaremos fazendo essas lives abertas com assunto específico e orando com as pessoas, tá bom? E que eu vou continuar aqui no Face, mas eu vou interromper no Instagram para a gente não perder essa ligação. Um abração, que Deus abençoe todos vocês que participaram com a gente, tá bom? E shalom, shalom, e ore muito em línguas, edifique a tua fé. Shalom. Pois é, gente, nós que estamos aqui no Face, continuamos firme. E se você tiver qualquer pergunta, pode fazer por aqui. E deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu quero agradecer vocês que tiveram esse tempo aqui com a gente, que vocês possam ser muito edificados e ore muito em línguas. Por quê? Porque você orando em línguas, você vai edificar a tua fé e você vai viver o sobrenatural. Muitas pessoas dizem que eu sou louco porque eu faço coisas sempre crendo no sobrenatural.
O que me levou a ser dessa maneira? Tem dias que eu já orei 10 horas em línguas. Então, isso, queira ou não queira, a gente nunca mais vai ficar normal. Nunca mais vai ficar igual. Nós sempre vamos andar no sobrenatural, tá bom? Então hoje, 16 horas, eu te espero também por aqui, porque nós vamos estar no Jejum de Esther. Eu tenho alguns convidados para o Jejum de Esther. Isso é uma campanha que nós estamos fazendo a nível nacional, 3 dias de jejum para libertar o Brasil, tá bom? A Sofia me manda uma mensagem aqui: apóstolo, o senhor vai fazer outro seminário de anjos online depois desse? Olha, a procura foi tão grande, que eu já estou até pensando em fazer outro. Mas não é certeza ainda. Nós ampliamos a turma desse, porque a procura está muito grande, mas no futuro a gente vai pensar se faz mais um seminário online, tá bom? Mas pelas redes sociais a gente vai estar avisando. Shalom, shalom a todos. Eu vou encerrando por aqui. Para mim foi edificante estar com vocês. E a palavra-chave é o quê? Judas 20. Edificai a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Shalom.